Você veio continuar a estudar o livro de Gênesis? Então você está no lugar certo. Fique até o final do vídeo. Bom, assim como no verso 1 descreve o ato inicial de Deus, que deu a existência ao universo, no verso 2, o estado desse universo arruinado, sem forma e vazia, se bem que não se faz qualquer alusão à catástrofe provocadora dessa ruína. Pelo contrário, os restantes versos fazem uma análise da obra de Deus na reconstituição deste universo. Então trata-se de uma teoria ainda hoje muito seguida para resolver certos problemas que, no fim das contas, continuam insolúveis e é contestada por fortes argumentos linguísticos. A chamada teoria da lacuna não assenta em bases firmes e é desmentida pela própria geologia. A teoria da lacuna é algo que vem contra o livro de Gênesis, mas a própria ciência da geologia derruba essa tese. Interessante que eu falei para vocês sobre a questão das ciências, que a ciência, ela de forma sistematizada, ajuda a gente a entender a teologia. Então são duas palavras com que a Escritura designa a ação criadora de Deus, que é a palavra bara, que é criar, e azá, que é fazer. Então essas palavras hebraicas, criar e fazer. A primeira é sem dúvida a mais importante, aparece sobretudo nos versículos 1, 21 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, ou seja, quando se pretende frisar o início de todos os seres em geral, dos seres animados e dos seres espiritual, respectivamente. O certo é que não há possibilidade de exprimir por palavras humanas essa obra maravilhosa de Deus que transcende toda a ciência. Por muito mais profundo que seja, o significado exato de bara não é fácil de determinar. Numa das formas significativas, originariamente, cortar, separar, e passou a ser utilizado apenas para indicar a ação divina de fazer a existência de algo inteiramente novo. Então, no verso 1, a ideia de criação exclui materiais já existentes, podendo então dizer-se que as coisas foram produzidas do nada. Mas nos versos 21 e 27, nada obsta que se tenham utilizado materiais pré-existentes, como se viesse à tona aquilo que de alguma forma existe em pequenas matérias a alguma grandiosidade. Então, o principal é sublinhar o significado de bara, que apenas supõe a produção de um ser completamente novo que antes não existia. Então, o que dizer dos dias em que se operou a criação? Há quem suponha tratar-se de dias de 24 horas, uma vez que se menciona tardes e manhãs, ou então admitir-se apenas uma visão dramática, já que a história se apresentou a Moisés numa série de revelações que duraram 6 dias. Sugestões interessantes e curiosas, sem dúvidas, mas que não passam de uma conjectura, o mesmo sucedendo à teoria moderna, segundo a qual o dia representaria uma idade geológica. Então, para isso, suponha-se que o Sol, supremo regulador do tempo planetário, não existia durante os primeiros 3 dias. De resto, a palavra dia, que nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso 4, estende-se aos demais dias da criação. Por outro lado, em diferentes textos das Escrituras, o mesmo vocábulo refere-se aos períodos do tempo ilimitado, como no Salmo 90, no seu verso 4. Então, a principal dificuldade aqui que se levanta contra essa dúvida dessa interpretação é a alusão à tarde e à manhã. Mas pode admitir-se que a obra de criação figuramente seja caracterizada por épocas bem definidas. É espiritual e religioso o objetivo da narração no capítulo 1 de Gênesis. A formação dos seres vem a manifestação, a relação de Deus e as criaturas de sorte que só a fé as compreenderá devidamente. Como está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não se foi feito do que é aparente. Então, portanto, compreenderá o alcance da narração aquele que assim o lê, mas não admira que por vezes surjam hesitações perante as dificuldades de se entender aquilo que a própria Bíblia nos interpreta. A narrativa tem ainda um segundo objetivo, de pôr o homem em contato com toda a criação
ou melhor, de colocá-lo em posição de primazia perante todos os seres criados. Por isso nós vemos Deus a agir gradualmente na sua obra criadora, que atinge com a formação do homem o ponto culminante dessa obra de Deus, dessa obra grandiosa prima de Deus. Então, quando nós falamos em Deus, que vem do nome Elohim em hebraico, muitas derivações têm sido sugeridas por esta palavra. Sua significação parece ser aquele que deve ser reverenciado por excelência. O termo plural Elohim é uma plural de intensidade, algumas vezes até plural de majestade. Então, lá no verso 2, nós vemos o que nós lemos aqui, que a terra era sem forma e vazia, que vem da expressão hebraica tohu vaholu. Contém algo de onomatopeico, que parece significar desolação e vacuidade. Ou seja, existia um vácuo, algo sem nada. Em Isaías, capítulo 45, verso 18, onde aparece o termo borro, não contradiz aquilo que significa ao dar a entender que Deus não abandonou a terra que o criou. Não o criou vazia, mas formou-se para que ela fosse habitada. Então, o caos era em meio, não um fim. O caos foi o início e não o fim. O caos deu o ensejo e não o fim. Como diz lá no verso 3, disse Deus, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmos 33, verso 6, assim como João 1, do 1 ao 3, onde traz-nos a luz. Então, o caráter primário da luz, mesmo antes do sol, é um dos postulados da ciência moderna. A luz veio antes do sol, a tarde e a manhã. Atendendo à linguagem poética do texto, manhã não deve significar aqui a segunda metade do dia. Entenda a dinâmica que o dia começa de manhã, seguir-se a tarde e depois a manhã que seguia a tarde era o começo do segundo dia, que por isso terminava o primeiro. Consegue compreender? Essa é a dinâmica da interpretação. Assim como a expansão é a formação da atmosfera, que produzia o quê? Embora se trata de uma criação intermédia, não se exclui a intervenção divina. Quando Deus diz segundo a espécie, comparando esses versículos, nós podemos ver no versículo 12, versículo 21, 24 e 25, fácil a interpretar-se como se dissesse em todas as suas variedades, de uma variedade dentre certos grupos gerais. Porque existe a questão de gênero, a questão de etnia. Existem as questões de gen e as questões de gen dentro de etnia dentro de um gen. Isso é uma questão muito complicada, até dentro da questão jurídica. Eu também, jurista que sou, por exemplo, as pessoas processam as pessoas por raça, mas existem raça, que seria de um grupo de gens, de grupos gerais, e dentro das raças, algumas etnias. Eu sei que agora é complicado você entender isso, mas é assim que nós interpretamos e filosofamos essa questão. Assim como lá no verso 14, sobre os sinais. Tomem-se aqui esses sinais no sentido astronômico, que é muito elevado ou de grandes proporções. Então, o sentido astronômico não tem nada a ver com astrológico. Astronômico é aquilo que é elevado de grandes proporções. Astrológico é aquilo que advém de uma pseudociência, segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes trazem informação sobre a personalidade, relações humanas, essas baboseiras todas. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Astronomia e astrologia não andam juntas. A astronomia é uma ciência. A astrologia é uma suposição. Então lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: façamos o homem. A criação do homem é, como vimos, o apogeu da obra criadora de Deus. É a Trindade que delibera, sem qualquer intervenção ou consulta feita aos anjos ou qualquer ser já existente. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, são sinônimos os substantivos, compreende-se a face do paralelismo da poesia hebraica. Trata-se de uma semelhança natural e moral. Algumas coisas Deus delega a nós, outras são deles. Alguns atributos Deus delega a nós, outros são deles. Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente.
é um dos exemplos. Outras questões, como delegação, ele delega a nós, por exemplo, o perdão. É claro que o perdão onde a natureza humana está é diferente de um perdão de uma natureza divina. Há algumas diferenciações, mas é a nós cabível o ato de alguns atributos, como o perdão. E quando nós somos aqui a imagem e semelhança de Deus, nós não temos que nos procurar para entender quem nós somos. Porque na fundação do mundo, Deus já diz quem nós somos. Segundo o espírito da adoção, como está em Jonas, no livro de João, nós somos filhos de Deus. Então, eu e você somos filhos de Deus. Ah, mas será? Nós somos. Nós já fomos determinados a esse respeito, a essa herança. Pronto, final. E quando Deus diz lá no verso 26 sobre dominar, é uma semelhança com Deus que deriva de todo o domínio do homem sobre as criaturas. O interessante é que Deus diz assim, domine sobre as criaturas. Deus não disse assim, domine sobre as criaturas e sobre os outros seres de outras raças, de outras etnias. Não. Ele disse só apenas as criaturas, ou seja, os animais. Quando ele falou criar de macho e fêmea, uma descrição mais pormenorizada encontra-se no capítulo seguinte que nós vamos falar sobre isso. Ou você pode ler sobre isso em sua casa. Quando ele fala em enchei, né, do hebraico mali, que como no verso 22 significa apenas encher, mas não no sentido de encher o mundo que antes estivera vazio. É como se fosse no sentido de completar aquilo que veio à existência. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Em presença deste texto, somos levados a concluir que a instituição do sábado é anterior a Moisés, talvez motivo de uma revelação especial. Então, com todos esses argumentos e com todas essas instruções, nós fechamos aqui o capítulo 1 de Gênesis em relação àquilo que nós poderíamos comentar nas entrelinhas de Gênesis. Se você quiser se aprimorar mais ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro sobre Gênesis comentado, onde é decifrado capítulo por capítulo de Gênesis até o seu último capítulo. Você pode encontrar na minha loja também, Decifrando o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco que fazem menção ao Gênesis ou continuidade de Gênesis. Tá bom? Vou deixar aqui para você no link da descrição, você pode clicar e acessar e ver se vem de encontro com a sua necessidade, porque o que acontece? Muitas pessoas querem, mas não o fazem por querer. E é uma tristeza quando a gente vê as pessoas caindo em erro ou ensinando o erro. Então, se você realmente quer aprender a Bíblia, se você realmente quer ser uma pessoa que ensina de forma correta, que você quer realmente ser aquilo que Deus projetou para você ser, faça de acordo com aquilo que tem que ser feito. Se você for fazer de qualquer maneira, estudar a Bíblia de qualquer forma, não está nem para nada para entender a razão de tudo, nem clica no link abaixo, entendeu? Vai continuar sendo essa mesmice, continuar sendo essa pessoa que falha nas questões de Deus. Eu lembro uma época que eu dava aula no seminário, eu era o único professor que chegava na sala de aula e quando começava a dar aula já avisava os alunos que tinha um resumo da matéria que ia ser dada no blog para download, sem necessidade deles precisarem copiar a matéria. Eu já tinha um resumo de aula para eles. Ou seja, então quando for fazer as suas coisas, façam com excelência. Eu poderia ficar aqui contando horas e horas de algo que eu me deparo. Então quando eu me deparo para fazer algo, eu faço. Se você quer aprender sobre Gênesis, então aprenda. Então se você é uma pessoa corpo mole, aquela pessoa que nem quente nem fria, nem clica no link, nem procura saber sobre se aprofundar, nem queira entender o livro de Gênesis, porque você não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Porque se você não tem interesse ou profundidade como pessoa madura para querer entender, não vai entender. Tá bom? Fica aqui meu abraço. Te espero numa próxima aula e que você tenha dias de paz. Até lá!